Será que você já venceu o tabu de levar a sua vida financeira e o seu dinheiro para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre ele, elaborar essa relação, integrar partes suas que estão projetadas na sua vida financeira e assim você poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro do Divã. Aqui o dinheiro vem para o divã para a gente conversar e refletir sobre ele, tanto entendendo como esse dinheiro impacta o seu mundo interior, mas também como o seu mundo interior e psíquico impactam a sua vida financeira. A sessão de hoje vai falar sobre um tema que costuma passear às vezes no meu consultório. Eu recebo mulheres que costumam me dizer que, quando algo de bom acontece com elas, nem sempre elas se sentem merecedoras daquilo. E quando algo de ruim acontece com elas, elas se perguntam: o que será que eu fiz para merecer isso? Inclusive, se você conhece alguém que sente assim, que age assim, que pensa assim, já encaminhe esse episódio para ela acompanhar junto com você a linha de raciocínio, as reflexões que eu vou trazer e a gente possa juntas ampliar a consciência financeira e emocional sobre esse assunto. Talvez você já tenha visto dentro do mundo corporativo ou dentro do empreendedorismo, na empresa que você trabalha ou que você está gerenciando, partes e comportamentos assim. Uma pessoa que está lá fazendo um trabalho que é bacana, e de repente a empresa tem um corte de funcionários e ela se pergunta: por que eu estou sendo cortada? O que eu fiz para merecer isso? Às vezes a pessoa recebe um aumento de salário, recebe um aumento de cargo e ainda assim por dentro ela diz: o que será que eu fiz para merecer isso? Será que eu fiz algo assim tão de bom para merecer que algo bom aconteça comigo? Ou o oposto, ela está ali trabalhando, ela está gerenciando a sua vida financeira e algo acontece de difícil. E ela se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Isso é tão ruim, isso é tão chato. Eu estava no auge da minha carreira e de repente eu fiquei doente. Estava no auge da minha carreira e de repente alguém puxou meu tapete. Veio X, veio Y. O que eu fiz para merecer isso? Eu sou tão ruim assim que preciso perder coisas, que preciso quebrar coisas, que preciso fazer com que essas coisas saiam de mim, saiam da minha vida para eu poder perceber e dar valor para aquilo que eu tenho. Essa é uma característica que não vem da nossa parte adulta e madura. Esse é um script que é comum a todos nós e você vai perceber que esse script ele também age em você. Ele começa assim: algo de bom chega até mim. Eu passo por um processo interno de avaliação, de racionalização, de uma busca de explicações que me digam, que me comprovem, que me deem segurança de que aquilo realmente está chegando porque eu mereço. Eu fui uma boa pessoa, eu fui uma pessoa super bacana, portanto, nada mais justo que aquilo chegue até mim. Ou então o script é outro. Eu estou aqui, estou fazendo o meu melhor, estou dando o meu máximo, me esforçando e ainda assim algo desafiador se apresenta. Eu perco um objeto que eu gostava, eu quebro algo que estava na minha posse. Eu começo a me perguntar: cara, se isso está tão difícil, será mesmo que eu mereço? Eu faço tudo de tão certinho? Por que algo difícil está acontecendo comigo? E esse script, ele, como eu falei antes, ele não é um script de uma psique que está amadurecida e sabe como lidar com aquilo. A gente aprende a enxergar o mundo e a lidar com aquilo que acontece na nossa vida, seja algo de bom ou seja algo de desafiador, a partir dessa ótica do merecimento. E a gente aprende essa ótica do merecimento bem antes de chegar na vida adulta. A gente aprende e expressa isso na infância.
Quando somos crianças, nós nascemos sem um norte para nos orientar na vida. Sem uma estrutura que nos diga, olha, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é. A nossa psique ela ainda está muito caótica. Nós sentimos todas as emoções, nós sentimos tudo que vai acontecendo conosco, mas essa organização ela precisa vir de fora para dentro em um primeiro momento. Então, são os nossos cuidadores que nos ajudam a entender e a caminhar pelo mundo. Eles que nos dizem, olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é legal porque é assim, assim, assado. Aquilo é legal ou não é legal, assado, assado, assado. É nos lugares em que nós passamos, o contato que nós temos com os cuidadores e adultos que nos rodeiam, que nós temos as primeiras formas de estrutura e orientação no mundo sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é risco e o que é consequência. A questão é que quando nós somos criança, isso é necessário de acontecer pela característica que também é nossa de viver tudo sem muita organização. Nós precisamos de um adulto que nos ajude a organizar tudo isso. Então, nós temos, por exemplo, dentro da família, as regras familiares. Olha, a gente vai na casa daquele parente. Ah, mas eu não gosto daquele parente, aquele primo é chato, aquela tia X, aquele tio não sei o quê. Olha, não importa. É uma pessoa importante, você vai ter que ser muito boazinha com eles. Se você for boazinha, você vai ganhar um sorvete no final. E a criança fica, ai, tá bom, vai. As regras familiares sobre aquilo que é ou muito visto, muito batido na tecla para a criança sobre o que é certo e o que é errado, ou então aquelas regras que são mais implícitas, mais sutis e ocultas, que mostram para a criança o que é certo e o que é errado, vão mostrando à criança como ela pode fazer aquilo que é certo, portanto ser considerada uma boa criança, e quando ela não segue aquela regra, ela é considerada uma criança difícil ou má. Dentro da família nós temos essas regras, mas não só na família. A gente tem essas regras, por exemplo, na escola. Se eu sou uma boa menina e boas meninas estudam, então é consequência eu tirar notas boas. E o script aqui começa a ser construído. Esse script fala que se eu faço tudo aquilo que é correto diante dessas regras que me são colocadas por instituições, por pessoas e por instituições, a família é uma instituição, a escola é uma instituição, a religião é uma instituição. Quando eu sigo as regras colocadas por esse coletivo e por essa instituição, que me diz que uma pessoa faz assim, e todas as pessoas precisam fazer igual, e todo mundo que segue esse caminho é bom, é certo, é justo. E se eu sigo esse caminho, significa que eu sou uma boa pessoa. Se eu vou na casa daquele primo e brinco com ele e eu me esforço para tentar entrar em contato, mas aquele primo, mesmo sendo chato, mesmo sendo uma pessoa que faz bullying, uma pessoa que é violenta e eu não quero brincar com ele, mas a regra da família me diz que, se é família, eu preciso brincar junto. E se eu faço isso, significa que eu sou uma boa menina. Se eu sou uma boa menina, então eu estou correta perante as regras que me dizem, que me estruturam, que me ajudam a organizar aquilo que dentro de mim está desorganizado. Essas regras da infância, elas precisam acontecer para a criança. A criança não tem uma estrutura interna que se oriente de forma natural e ordenada sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que a faz ser uma criança boa e o que a faz ser uma criança má, o que a faz ser percebida pelos cuidadores, por aquelas pessoas que são importantes para ela como uma criança boa e aquilo que faz perceber que ela é uma criança má.
Quando ela segue as regras, ela sabe que ela é boa. Se eu estudar, eu vou tirar notas boas, portanto, eu sou uma criança boa. É uma consequência, abre aspas, natural. Quando você segue as regras, algo de bom acontece. Se você estuda, você é uma menina boa, portanto, você vai tirar notas boas. E aí você passa a vida toda estudando, certo? Estudando bastante. Aí você tem aquele primo que nunca pega num livro e só tira notas boas, mesmo sem colar. E você fica, cara, como assim? Ele não é uma pessoa boa e ainda assim ele tira notas boas e eu estudo pra caramba e a nota boa não vem? Tem alguma coisa de errado comigo. Porque eu tô seguindo a regra, eu estou seguindo a estrutura. Eu mereço uma nota boa, eu mereço que algo de bom aconteça porque eu estou fazendo tudo segundo a regra que me foi dada. Por que não está funcionando? Essa linha de raciocínio, essas regras que a gente segue sem questionar, que na infância fazem sentido porque ajudam a criança a se organizar, quando a gente chega na vida adulta, algumas dessas regras precisam ser questionadas e ficadas para trás junto com os nossos brinquedos. Precisam ficar na infância junto com os nossos brinquedos. Se existem, por exemplo, regras familiares como, olha, o seu bisavô era médico, o seu avô era médico, o seu pai é médico, você quer ser artista plástico? Então, a regra da família é que há várias gerações de médicos e você vai precisar ser médico, como seu pai, como seu avô, como seu bisavô. Não tem muita escolha. É isso que você vai ser. Então, a criança aprende. Se eu for uma boa criança, eu serei aceita se eu escolher fazer medicina. Se eu escolher fazer qualquer outra coisa que não seja medicina, direito, arquitetura, psicologia, pedagogia, eu sou vista como, por causa dessa regra, eu sou vista como uma criança ruim, má, errada, portanto, coisas ruins vão acontecer comigo. Essa regra, ela vem para a criança, como eu falei, para estruturar a criança. Mas quando a gente chega na vida adulta, essa regra deveria ficar para trás. A gente deveria começar a questionar essas regras, entender que decisões têm riscos e têm consequências e começar a compreender quem nós somos e a estrutura que nós gostaríamos de executar, que nós consideramos como certo e que é certo para nós. O que muitas vezes acontece é que nós generalizamos as regras, porque para a criança essa regra ela é generalizada. Serve para você, serve para o seu irmão, serve para os seus primos, serve para todas as crianças de dentro daquela escola. Se todo mundo estudasse, todo mundo tiraria notas boas. Se ninguém estuda, ninguém tira notas boas. E quando a gente começa a entender um pouco mais o mundo, a gente começa a perceber que essas regras, elas não são leis, não são forças que vão acontecer independente das condições do ambiente. Então, você vai olhar para a regra de eu preciso estudar, quando eu estudo vem notas boas porque eu fui uma boa menina por seguir as regras. Quando você começa a crescer, você começa a perceber que não é bem assim. Às vezes você estuda muito e você tira nota baixa. Às vezes você não estuda nada, você tira notas boas. Às vezes você nem precisa se esforçar tanto e você vai tirar nota baixa. Não existe uma regra específica, porque existem outros fatores que influenciam no meio desse processo. Mas a gente não aprende a questionar essas regras, que nos colocam na posição de nos sentirmos ou não merecedores de algo. E o que o dinheiro tem a ver com isso? Quando a gente chega na vida adulta e a gente naturaliza essas regras que são generalizadas, serve para um e serve para todos. Porque a maior parte das pessoas, quando faz isso, acontece aquilo, portanto, seremos sempre boas pessoas se a gente faz e segue essa regra específica. A gente tende a levar isso também para a vida financeira.
A gente faz isso, por exemplo, quando, poxa, se eu me esforço, se eu trabalho pra caramba, o dinheiro vem e é consequência. Se eu estou ganhando dinheiro é porque eu sou uma pessoa boa, mas se eu me esforço tanto e o dinheiro não vem, significa que eu estou sendo má, significa que algo em mim não está adequado, não está seguindo uma regra, não está seguindo um determinado escopo e um determinado script que deveria seguir. A gente acaba, quando chega na vida adulta, entendendo o dinheiro como algo que é merecido se a gente segue as regras que nos são colocadas à risca e o dinheiro vem. É uma consequência natural de você ser uma boa pessoa, uma boa criança, uma boa menina, quando você segue exatamente as regras que são generalizadas e vive aquilo. Por exemplo, nossa, comprar apartamento ou uma casa é errado, porque se você pegar aquele dinheiro e aplicar pelo menos no CDB, o dinheiro que você estaria ganhando no CDB de renda passiva é maior do que o que você receberia se você pegasse aquele mesmo imóvel e alugasse. Essa é uma regra generalizada, que não leva em consideração a singularidade e as particularidades do que a gente vive. Se para uma pessoa é muito importante que ela tenha pelo menos um apartamento, uma casa no seu nome, e ela escuta aquela regra e diz: meu Deus, essa regra é boa para todo mundo, ela pode ser boa para mim também, mas por que eu estou tão feliz de ter uma casa própria? Talvez eu seja ruim, talvez eu seja errada. E aqui começa um processo interno de você, às vezes, não gostar do que você tem. Você começar a dizer, nossa, não, começa aquele desejo de, eu vou vender o que eu tenho e investir tudo num fundo para poder ter uma renda e a partir dessa renda eu vou alugar um apartamento, eu vou ser livre, vou ter liberdade disso e liberdade daquilo. Entenda que a forma mais infantil e imatura de entender, compreender e viver, experienciar o merecimento impacta a sua vida financeira quando principalmente você tende a pegar regras generalizadas que parecem ser boas para todo mundo e você tenta aplicar na sua vida de uma forma imatura, achando que você precisa se adequar à regra e não a regra ser comparada com o que é bom para você de uma forma mais subjetiva, mais particular e singular. Quando nós nos tornamos adultos, não é que a gente abre mão das regras, não é que a gente abre mão de entender realmente os limites e a estrutura do que a gente precisa viver. O que é importante para um adulto é entender que regras, elas não podem ser generalizadas. Elas são generalizadas na infância porque é necessário para um começo, um início de uma estrutura, de uma organização psíquica e biológica, física daquela criança. Se ela não entender que depois do parquinho ela tem que tomar banho, porque ela não pode dormir suja, tem uma série de consequências para a higiene dela, para a higiene do espaço em que ela está vivendo, para a possível chegada de doenças, porque ela está ali suja, dormindo suja, etc. Essa compreensão, essa regra que é muitas vezes imposta para a criança, que na medida que ela vai crescendo e ela vai amadurecendo neurologicamente e psiquicamente, ela começa a questionar a generalização e a lógica dessa regra, é que deveríamos chegar na vida adulta entendendo que regras são circunstanciais, regras não são generalizadas, regras precisam ser compreendidas caso a caso, situação a situação, e tentando entender como é que essa regra se aplica à subjetividade, à singularidade do que eu sou e daquilo que eu gostaria de viver.
Como é que eu posso me entender como humano e entender que coisas boas acontecem comigo e coisas desafiadoras acontecem comigo, e isso que vai acontecendo comigo não tem nenhuma relação sobre eu ter quebrado uma regra que é generalizada, que é bom para um, bom para todos, portanto eu sou errada, portanto eu sou uma má pessoa, porque essa regra não funciona para mim. A gente chega na vida adulta e a gente acha ainda dentro daquele pensamento infantil e pensamento imaturo de que nós somos capazes de, se nós seguirmos as regras, nós seremos só bons e nós seremos merecedores e recompensados por seguirmos todas as regras, tudo aquilo que estão dizendo para a gente fazer. Mas você sabe, e eu também sei, nós não somos só bons. Nós não somos bons em seguirmos só por seguirmos determinadas regras. E, ainda mais, algumas regras não necessariamente são benéficas. Muitas das regras que nós vivemos, muitas das regras que nós seguimos de uma forma cega, hoje, nós começamos a entender que elas são nocivas, inclusive para a nossa psique, para as nossas emoções. Que não existe essa coisa de vale para muita gente, portanto vale para mim. Não existe essa reflexão, e é por isso que eu sempre insisto em refletir sobre, para poder começar esse processo de amadurecimento interno antes de colocar para dentro uma regra que é boa para todos, então provavelmente é boa para mim também, para poder me sentir correta, do lado certo, com todo mundo que faz a mesma coisa. Se está todo mundo fazendo é porque está todo mundo certo, e se está todo mundo certo eu quero estar sempre do lado certo. E por causa disso eu vou me sentir correta, justa, portanto, merecedora de dinheiro, de prosperidade, de riqueza, de uma vida boa. É importante que, quando a gente entende que nós não somos só bons, num conceito mais amplo, nós entendemos que dentro de nós existem duas partes chamadas luz e sombra. Provavelmente você já ouviu esses termos, são termos que são muito usados pelo misticismo, pelo esoterismo, mas eles, na verdade, vêm de dentro da psicologia. Eu vou explicar para você. Luz é tudo aquilo que dentro de nós está integrado na consciência. Luz é tudo aquilo que a consciência, aquilo que eu chamo de eu, de meu, entende como eu e meu. Eu sou Sara, na luz da minha consciência existe uma personalidade, existe uma característica. Na luz da minha consciência eu lido com o meu dinheiro de uma determinada forma, eu lido com a minha profissão de uma determinada forma. Isso é luz, é tudo aquilo que está dentro da consciência e é considerado como dela. Ela já integrou, ela já aceitou, ela já tornou parte de si aquela informação. E sombra, normalmente é um território que está no inconsciente, ele é um território que guarda tudo aquilo que na consciência eu disse, eu não sou isso, eu não quero saber disso. Ou então, conteúdos que passaram tão rápido pela consciência que não deu tempo de processar, eles vão para o território inconsciente da sombra. Na sombra está tudo aquilo que a luz da consciência falou. Eu não sei se eu quero lidar com isso, eu não sei se eu estou pronta para lidar com isso. Voltando àquele exemplo de várias gerações de uma mesma profissão. Se eu tenho, o avô era médico, o pai era médico, e está todo mundo dizendo que eu vou ser um excelente médico, mas na verdade, desde criança, eu tenho uma aptidão para artes plásticas, para pintura, para escultura, e eu gosto daquilo, mas aquilo é visto como mal, como errado, como algo que não pode acontecer segundo as regras da família, todo o meu talento artístico vai para a sombra. A gente tende a achar que a sombra é guardiã daquilo que é ruim dentro de nós, que é aquilo que é mal dentro de nós.
De uma certa forma, é verdade, mas não necessariamente o mal moralmente aceito por todas as pessoas de uma forma generalizada. É o mal que, na verdade, vai de encontro, bate de frente com aquilo que a luz da consciência muitas vezes não consegue entender e aceitar. Uma característica minha de ser artista plástica, de gostar de fazer cerâmica, de gostar de pintar, que bate de frente com o desejo e a regra da família de que eu tenho que ser médica, eu não vou conseguir ir adiante com aquela característica porque eu preciso seguir a regra da família. Mas aí eu chego na terapia. E aí na terapia, conversando com a terapeuta, a gente começa a refletir sobre por que eu estou dentro da medicina, sendo médica ou qualquer outra profissão que você escolha. A gente vai entender aqui a linha de raciocínio, não necessariamente o desenho, a decisão e a história, tá? Eu vou tentar trazer uma história mais ampla para que a gente possa refletir como é que você consegue colocar isso e aplicar isso em você. Então, nesse exemplo, a pessoa está lá, ela se tornou médica, ela fez residência, mas ela se sente muito infeliz na profissão. Ela sente que aquela profissão não dá satisfação a ela, não dá sentido para ela. E ela começa a entrar, e ela entra na terapia, porque ela não sabe o que fazer, e ela está se sentindo tão desgostosa, ela precisa começar a refletir e a entender. E ela lembra que quando ela era criança, ela gostava de artes plásticas, e ela ama ir ao museu e ficar olhando horas aquelas obras. E ela se imagina e fantasia que um dia ela vai estar lá também. E a terapeuta começa a perguntar, mas o que te impede hoje de buscar um curso de artes plásticas, de aprender a pintar, de aprender a trabalhar com cerâmica, e a pessoa de repente, opa, trava. Porque se eu for para esse caminho, eu serei uma má pessoa, portanto, se eu tiver sucesso nisso, eu não vou merecer. Eu vou e de repente eu começo a ser vista pela comunidade artística e eu começo a ser reconhecida, o meu talento é reconhecido e por dentro eu estou dizendo, mas por que essas pessoas estão me reconhecendo? Eu não sou assim boa, pelo contrário, eu estou sendo má. Má, entre aspas, segundo as regras que me foram colocadas daquilo que é correto para mim. E é correto de uma forma generalizada. É correto para mim e para todos os membros da família. Esse jogo de bom e mal é o que muitas vezes, dentro de uma mulher, impede que ela olhe o seu sucesso profissional e consiga se apropriar dele. Isso porque nós temos uma construção social de que a mulher é feita para ficar em casa, para ser a rainha do lar, etc, etc. Quando nós temos uma mulher que vai para o mundo corporativo, para o empreendedorismo, para a vida autônoma, e ela tem sucesso lá, e isso bate de frente com uma regra interna que ela tem, de que olha só, como assim? Eu sou diretora, eu cheguei a vice-presidente, mas eu não tenho relacionamento. Então eu não posso reconhecer esse sucesso como meu, porque eu sou uma fraude. Eu, como mulher, deveria ter sucesso em ter um bom relacionamento, ter um bom marido, ter filhos, cuidar da casa. Dentro de mim existe uma regra generalizada, transformada em lei, que me impede de entender o meu sucesso profissional como algo que é tudo bem de eu me apropriar. Que eu posso dizer para ele, que bom que você chegou. Aqui, no adulto, a gente começa a entender que essa questão de merecimento, ela traz essa energia imatura, porque faz você olhar para dentro e se perguntar, se algo de bom acontece e eu não me sinto merecedora, que regra interna tão oculta, tão invisível, eu estou batendo de frente e por causa dessa regra, isso aqui está me dizendo que eu sou ruim. Se algo de desafiador e de difícil acontece comigo, mas por dentro eu, abre aspas, fiz tudo certo, eu perdi o emprego, eu reduzi a quantidade de clientes, e dentro de mim eu estou fazendo tudo tão certinho, por que isso está acontecendo? Será que eu não me sinto merecedora desse lugar? Por isso que isso está indo embora?
Essa é uma forma infantil. Quando nós somos adultos lidando com a nossa vida, com aspectos dessa vida, nós olhamos para aquilo que nos chega e nós compreendemos que são aspectos da vida se apresentando para que nós possamos lidar com aquilo. Se é um sucesso, a gente olha para ele e diz: que bom que você chegou, vou fazer o melhor que eu puder, o melhor que eu der conta com aquilo que me chega. Se é algo desafiador, eu olho para aquilo e digo: que bom que você chegou, vai ser super difícil lidar com você, mas eu vou tentar aprender com você, crescer com você, ampliar a minha consciência com você e fazer algo de bom com você. É muito importante você compreender que, na perspectiva madura de um adulto, não existe nada que nos chega que seja ou não merecimento. A forma que eu encontrei de lidar com esses aspectos foi olhar para eles e dizer: merecido ou não merecido, aquilo que me chega eu preciso lidar com. Se é o sucesso, se é um desafio maior, se é algo que chega que é mais difícil, independente do que seja, fica a reflexão. Será que aquilo que chega está chegando porque eu me sinto merecedora, porque eu não sou merecedora? E como é para mim quando eu simplesmente olho para aquilo que me chega e eu digo, merecendo ou não merecendo, eu preciso lidar com você. Merecendo ou não merecendo, você chegou e eu preciso fazer alguma coisa com você. Assim você consegue trabalhar um pouco e sair um pouco dessa dinâmica mais infantil, mais imatura e considerar e trabalhar e refletir sobre a sua vida financeira de uma perspectiva mais adulta. Consegue questionar e refletir sobre regras generalizadas para entender o que realmente funciona e não funciona para você. E isso nós precisamos fazer com dinheiro, nós precisamos fazer com trabalho, com relações e com todas as partes da nossa vida que fazem parte da nossa vida. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, por favor, deixa aqui no comentário, me deixa saber como é que esse episódio pôde impactar e te ajudar nas tuas reflexões. Se você sente que ele pode ajudar uma outra pessoa, encaminha para ela, manda para ela e diz: olha, ouvi isso aqui, me lembrei de você. E existe também uma forma que você pode ajudar muito o meu trabalho, que é avaliando aqui na plataforma o meu trabalho, se inscrevendo no canal e acompanhando os conteúdos que eu coloco aqui toda semana. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.